Ok, obrigado, Nilton. Vou falar um pouco sobre as recomendações, agradecer também a apresentação que o Daniel fez, porque tem muita ligação, interface, né? Vocês até foram citando alguns pontos e itens, além das recomendações do relatório, e linkando isso com o trabalho que a ANM faz. De fato, é importante reforçar que realmente é impossível a agência fazer o trabalho que ela tem que fazer nas condições atuais, né? Com o quadro de servidores atuais, com o orçamento reduzido e tudo mais, e que também a transparência da ANM nos últimos anos, eu fundei o observatório em 2015, com o objetivo, né, de monitorar as empresas, o lobby, o setor mineral de modo geral, e, de fato, a ANM lançou muita coisa nesse tempo, né, de 2015 para cá, melhorou muito a transparência. A sociedade, né, as pessoas têm acesso direto a muitos dados muito relevantes no sistema da ANM, sem precisar recorrer a outro expediente, e mesmo via lá a ANM responde, talvez seja o órgão que responda mais rapidamente pedidos de lei de acesso à informação. Falando sobre as recomendações do relatório, nós dividimos, né, por áreas. Então, tem a questão do fortalecimento dos órgãos de controle, né? Nós recomendamos justamente novos concursos para a área, não só na ANM, mas no IBAMA, né? O governo já está colocando isso em curso. Tem a questão de revisar as nomeações de superintendentes regionais da ANM, porque, como o CGU e outros órgãos já identificaram, os conflitos de interesse são muito grandes. Então, a questão da ANM não é só da transparência, do problema da falta de servidor. Tudo isso, obviamente, também favorece que tenha índices de corrupção relevantes. Hoje, você tem um diretor da ANM sendo investigado por ter favorecido, né, uma mineradora na Serra do Curral, em Minas Gerais, e outro gerente regional do Pará, que também está sendo investigado. Claro, todo mundo tem direito de se defender, de se explicar, mas isso são fatos, não são inquéritos da Polícia Federal, da Justiça, que estão em andamento, né? Sobre o garimpo ilegal, a gente recomenda que se crie todo o histórico de inteligência, né? Obviamente, o problema do garimpo é um problema histórico, secular no país, né? E nas últimas décadas piorou, e no governo Bolsonaro piorou, tanto por uma questão de mercado, a cotação do ouro bateu recorde no meio da pandemia, mas, como nós detalhamos, o governo se esforçou bastante para que o garimpo aumentasse mais de 600% dentro de terras indígenas na última década, com destaque especial para os 4 anos de governo Bolsonaro. São dados do MAP Biomas, que fez esse levantamento. Então, obviamente, é preciso reestruturar todo esse setor de inteligência de combate ao garimpo, IBAMA, FUNAI, PF, MPF, as forças estaduais, todos os órgãos que participam de maneira direta e indireta, né? E você tem muito conhecimento. A questão Yanomami, por exemplo, todo mundo sabia muito bem o que acontecia lá. Você tinha relatórios extremamente detalhados com o que estava acontecendo. O governo foi procurado diversas vezes por lideranças Yanomami, né? Reuniões com Hamilton Mourão, por exemplo, que hoje é senador da República. Enfim, o governo não pode alegar que desconhecia, que não tinha a mínima noção do que acontecia, porque sabia muito bem. Tinha todos os dados, tanto de relatórios técnicos quanto das próprias lideranças indígenas falando olho no olho o que acontecia no território Yanomami e outros na Amazônia, né? A gente falou aqui sobre aumentar o controle da cadeia do ouro, o governo também já está se mobilizando para isso. O Banco Central, né, o papel do Banco Central, que regula as DTVMs, que são as empresas, no fim das contas, né, responsáveis por gerir o ouro como ativo financeiro, toda essa parte, né, de mercado. Hoje é muito fácil que você fraudar a origem, né, do ouro, você dizer que o ouro vem de uma área legal quando ele vem de uma terra indígena, por exemplo. Né, a questão da fiscalização remota você até citou, obviamente você precisa de gente para fiscalizar, mas um outro problema da fiscalização, além da ANM, é que as próprias empresas são responsáveis por contratar auditorias externas que vão produzir relatórios dizendo se uma barragem está estável ou não, né? Então, isso é muito complicado, né? Então, as empresas dizem para a ANM se a auditoria que elas pagaram se a barragem está ok, se ela está estável. E no caso da Vale, por exemplo, que tem não só das barragens que romperam, mas tudo está registrado nos relatórios da ANM, a Vale tem dezenas de barragens em Minas Gerais em estado crítico hoje. Barragens que, algumas delas, né, em estado mais crítico do que outras, podem romper. E, além disso, você tem situações como Mariana e Brumadinho, elas não estavam oficialmente em estado crítico. Então, o estado real dessas barragens, muitas delas são antigas, compradas de outras empresas, tem um monitoramento bastante complicado. Isso é uma situação muito delicada, que o país ainda, mesmo com 2 grandes desastres nos últimos anos, não resolveu.
A gente cita também, em termos, né, de projetos de lei, decretos e medidas, engavetar o PL 91 2020, que foi mandado por Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, que era ministro da Justiça, e Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia, para autorizar mineração, agronegócio e outras atividades em terra indígena. O governo pediu agora à Câmara que fosse engavetado, né? Além de ter encaminhado o PL, o governo Bolsonaro fez articulações muito extensas para que esse PL fosse aprovado. Não conseguiu. Foi engavetado, mas a gente sabe que há articulações para que novos projetos de lei surjam com o mesmo objetivo. Como é que vai funcionar, ao você autorizar, em primeiro lugar, e como funcionaria a exploração mineral dentro de terras indígenas, que no Brasil é proibido. Isso é alvo de projetos de lei desde a década de 90, não começou agora, e você tem toda, né, uma resistência, obviamente, do movimento indígena, a PIB, COIAB. Infelizmente, a PIB não pôde estar aqui hoje, mas todas as principais lideranças indígenas do país são contra esse PL 191 e outros semelhantes, né? A gente cita aqui a questão do PL do licenciamento ambiental, 3729, que saiu da Câmara, não incluiu a questão da mineração, está no Senado hoje, mas você tem, por exemplo, uma pressão do IBRAM, que representa 90% da mineração brasileira, para incluir a mineração na revisão do licenciamento ambiental. Isso é muito problemático, segundo várias organizações, como o Observatório do Clima, por exemplo. Sueli, infelizmente, também não pôde estar aqui, mas você tem análises técnicas de gente muito qualificada que expõe por que seria um problema você simplificar ainda mais o licenciamento da mineração, que é um setor muito sensível, e, além disso, sofre influências terríveis de mineradoras no próprio processo de licenciamento. Minas Gerais está repleto de exemplos sobre como isso funciona. Falamos aqui, né, projetos que aumentam a segurança e a fiscalização de barragens. A questão da CEFEM, que o Daniel falou muito bem, a gente recomenda que aumentar a alíquota de CEFEM. É verdade, isso é um primeiro passo, não vai resolver o problema. Porque a questão da CEFEM é justamente o gargalo nos municípios, que recebe o maior valor, mas você não tem um controle, não tem uma transparência, a sociedade não sabe para onde esses recursos vão. Então, quando você analisa casos emblemáticos, né, Paraopebas no Pará, Conceição do Mato Dentro, Itabira, enfim, e a lei também, você não tem uma lei, né, que diga que você só pode fazer isso, não pode fazer outra coisa. Esse recurso tem que ser gasto assim, não pode ser gasto de outra maneira. Então, os prefeitos, na verdade, gastam como eles querem, além da corrupção, de casos muito delicados, né, que esse recurso some, se perde. Então, mesmo cidades que vivem em função da mineração não têm um retorno. Não tem um retorno. A questão da CEFEM é um problema muito grave, inclusive de se pensar alternativas. A mineração é uma atividade finita. Você tem vida útil, né? Em muitos casos, em Minas Gerais, vai acabar em 2030, por exemplo. 2030 é amanhã, em termos históricos. E o que vai ficar para aquela cidade? Como é que aquela cidade vai se remontar economicamente, socialmente, a partir dali? Né? A parte do recurso da CEFEM, pelo menos, deveria ser utilizado para isso, mas não é. Na imensa maioria dos casos, não é. Então, de fato, é necessário que você tenha, além do aumento da alíquota, um controle muito maior sobre isso. Você citou também, Daniel, a questão dos minerais críticos essenciais, né, que são considerados estratégicos para a transição energética, e, de fato, são. Ok, a demanda vai aumentar muito. O Brasil, a América Latina e a África, especialmente, são os lugares de onde virão, né, esses projetos, mas isso não pode ser feito no mesmo modelo que foi feito até hoje. Porque, obviamente, se você só expandir esse modelo, que é, em muitos casos, extremamente danoso, catastrófico para a sociedade e o meio ambiente, você vai ter uma multiplicação de projetos de casos de violações de direitos humanos, socioambientais, etc. Então, tudo isso precisa ser visto com muito cuidado, inclusive a geopolítica dos minerais críticos, que é um tema muito relevante hoje, né? A transparência e participação social, rapidamente também, a gente recomenda aqui vias de diálogo, discussão, no caso hoje, entre a ANM e o Ministério de Minas e Energia, que já existe, claro, mas com o Ministério do Meio Ambiente, com o recém-criado Ministério de Povos Originários, com os órgãos de controle, que isso acontece até certa medida, pode acontecer mais, pode ser aprofundado, melhorado. Assegurar a participação de movimentos socioambientais, academia, especialistas nos debates, inclusive aqui na Câmara, né, de projetos de lei, iniciativas, revisão de políticas públicas. Não basta você abrir lá um setor no site, falar, vai ter uma consulta pública sobre o assunto tal, que fica muito restrito a uma quantidade muito pequena de pessoas. A sociedade não basta isso para você dizer que foi realmente consultado, né, a sociedade brasileira. A questão da lei, que a gente diz, a ANM é, de fato, exemplo, eu reconheço isso, mas outros órgãos não são. O Ministério de Minas e Energia, por exemplo, não é tão transparente e célere assim. E você tem vários, falando do governo em geral, né? Outra coisa que a gente cita, que o governo Bolsonaro, isso não é segredo para ninguém,
se dedicou a atacar a imprensa diariamente, se dedicou a negar não só respostas via lá, como negar as próprias respostas oficiais via assessoria. Então, é muito comum você procurar o governo para ter um posicionamento, porque, obviamente, é importante o governo, os ministérios, a ANM, não estão respondendo a mim, jornalista, ou ao meu veículo, respondendo ao leitor, à sociedade brasileira. E o governo anterior negou inúmeras vezes, ou simplesmente não respondia, ou respondia com notas minúsculas, né, que não atendiam, de fato, as questões que muitas vezes são complexas, né? A gente fala sobre a questão do lobby e os conflitos de interesse que tem, né, dentro do Ministério de Minas e Energia, da ANM e outros órgãos também. Você tem uma porta giratória muito grande, né, gente que trabalha no setor público que vai para a iniciativa privada e vice-versa. Tem vários casos na ANM que já foram identificados e outros no Ministério de Minas e Energia, secretários. Então, isso tem que ser revisto. Não dá para ser do jeito que foi até hoje, porque, obviamente, você leva informações sensíveis para uma empresa e, ok, eu entendo até que essa visão, né, de parceria do setor privado com o setor público, isso também precisa ser analisado pela sociedade, né? Até que ponto isso é viável, até que ponto isso gera benefício para o país ou não, né? Isso, como acontece a portas fechadas, mesmo que com anúncios depois, como rodadas de negócio no Canadá, por exemplo, que o governo Bolsonaro fez, e o governo Lula está seguindo no mesmo caminho, né? Essa parceria entre empresas do setor público, no setor de minerais críticos, por exemplo, isso acontece ali entre eles, a sociedade não tem nenhuma influência, e mesmo as regiões que serão impactadas diretamente por esses projetos, né? Práticas de transparência das reuniões e atos e comitivas que se reúnem aqui. Você tem lá a agenda, mas a agenda oficial que está no site ela é muito reduzida, ela não mostra realmente, muitas vezes, várias pessoas que participaram da reunião não constam lá, você não tem uma ata, né, um resumo do que foi realmente debatido. Isso é muito importante para a sociedade saber. Quem é que está visitando o órgão? Quem são? Né, o que querem? Qual foi a pauta? Óbvio que você não precisa colocar lá um dossiê, mas um resumo é bastante interessante, que a sociedade tem acesso, sem precisar recorrer a lá e etc. Né? E aqui a gente fala também sobre a questão da porta giratória, né, aumentar, no mínimo, o período, né, de que entre alguém sair do setor público e ir para o setor privado, isso precisa ser ampliado. E mesmo esse prazo não é respeitado hoje. Então, tudo isso precisa ser revisto e seriam questões para começar a mudar alguma coisa do ponto de vista do interesse da sociedade brasileira. Além disso, tem várias outras questões bastante difíceis, mas, em resumo, é isso, meu caro. Obrigado. Muito obrigado, Maurício. Pergunto